Ótimo dia a você, Rita. Ótima tarde. Acabamos de virar aqui ao meio-dia e 8 minutinhos. Queria começar essa nossa conversa repercutindo o mercado de petróleo, em especial este balanço da Petrobras. Qual que é a sua leitura e o que está justificando essa alta para os papéis da companhia no dia de hoje? A gente teve algumas leituras até mistas sobre este resultado. Gostaria da tua participação. Ei, Gabriel, boa tarde. Realmente o mercado ficou meio dividido, né? Mas a Petrobras, ela está no dia da divulgação, quer dizer, um dia após a divulgação no mercado, ela tem uma disparada nos últimos dias do preço do barril de petróleo e outra disparada hoje, né? O Brent agora, que é referência para ela, está subindo 8%. Então, é uma conjunção. É um balanço que veio em linha com o esperado, mas com algumas ressalvas. Pela média, o resultado apresentado no quarto trimestre, ele ficou quase que 8% abaixo do esperado. E o outro ponto que chama muita atenção na Petrobras é a distribuição de dividendos. Então, se a gente olhar a distribuição de dividendos durante o ano de 2025, ela é muito menor do que aquela que foi feita durante todo o ano de 2024. E o dividendo anunciado agora no quarto TRI é de 0,62 centavos. Se a gente olhar, no total, foram distribuídos 41,2 bilhões em dividendos, o que é quase que 46% a menos do que aquilo que foi distribuído em 24. Então, se não fosse essa alta do petróleo nos últimos dias e hoje também, a gente poderia ter aí o papel praticamente perto da estabilidade. Ontem, logo depois que o resultado foi anunciado, os ADRs chegaram até a cair 0,9% lá em Nova York, no pré-mercado. Mas o ponto forte foi a geração de caixa, que foi forte, e também não houve perda de receita, porque havia um temor de perda de receita em função da queda do preço do barril de petróleo. Nós estamos falando do último trimestre do ano passado. Mas o aumento na produção compensou o preço, né, a queda nos preços, e a receita líquida também surpreendeu. Então, a geração de caixa, a receita líquida foram os pontos positivos. A diminuição na distribuição de dividendos, né, foi o ponto negativo, e isso atrai muito o investidor para as ações da Petrobras, que sobem, né, estão subindo agora 3%, a PN quase 4%, a ON, mas com o Brent subindo 8%. Tá subindo demais, viu, Rita? 90 dólares nós já batemos ao longo do dia de hoje, 91 agora. Então, acabamos de bater mais um patamar importante, 91 dólares o petróleo, cara. Pois é, Gabriel. E aí fica aquele ponto, né, que a Petrobras já anunciou que não vai fazer esse repasse da paridade internacional para os preços internos, assim, de imediato. E a gente tem que ter essa percepção de até quando e até quanto isso é política da empresa ou isso é política, né? Decisão política, porque estamos em ano de eleição e nós já estamos com uma defasagem, tem que fazer a conta de hoje, mas até ontem a gente tinha uma defasagem de 30% no preço do óleo diesel e as refinarias fora do sistema da Petrobras já começaram a reajustar o preço do diesel. Mas quando eu falo do diesel, eu estou falando da cadeia toda de combustíveis, né? Nos Estados Unidos, o preço da gasolina disparou, porque lá é mercado mesmo, né? Bateu no preço do petróleo, bateu na bomba. Então, isso aí está sendo muito delicado, né? Essa equação. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que a Petrobras é exportadora. Então, ela vai se beneficiar com a alta do preço do barril de petróleo. Mas tem que fazer essa conta, né? Por quanto tempo ela vai subsidiar o preço do combustível aqui dentro e qual que é a receita extra que ela vai ter com a alta do preço do barril. Então, vamos ficar de olho aí nessa equação. Rita, hoje mais cedo também saíram alguns dados de produção industrial aqui no Brasil. O que explica essa alta da produção para janeiro? E, claro, esse é um dos piores problemas aqui da nossa economia. A produção já há muito não sai muito do lugar, produtividade baixa e com taxa de juros em 15%, é duro sair do lugar. Inclusive, né, quando a gente olha o comportamento da produção industrial ao longo do tempo, a produção industrial ainda está
15% abaixo do seu maior nível. E você sabe quando foi isso, Gabriel? Nós estamos falando de 2011. Então, essas taxas de juros, elas estão vindo castigando a produção industrial há anos. Então, a produção industrial realmente sofre e sofre muito. Mas em relação ao período pré-pandemia, a produção industrial está 1,8% acima. Mas isso não é para a gente se vangloriar. É muito triste também a gente olhar que no comparativo anual, a produção de bens de capital, que são aqueles bens usados na produção de outros bens, então quando você tem o investimento da empresa, a empresa investe em bens de capital para ela aumentar a produção. Então há uma queda anualizada de 8% na produção de bens de capital. E esse salto foi surpreendente. O mercado estava trabalhando aí na média com uma alta de 0,5% para a produção industrial. Mas a indústria extrativa continua performando muito bem e houve uma surpresa que foi na indústria de transformação. Os segmentos que mais surpreenderam foram veículos e automotores, com crescimento acima aí de 6%, assim como a indústria de petróleo, né, coque, petróleo e derivados. Então, esses foram os segmentos que performaram melhor, né, e que surpreenderam. Parte deles na indústria de transformação, que tem sido o patinho feio no comportamento da indústria. Então, na comparação anualizada, janeiro com janeiro do ano passado, a gente tem uma alta de apenas 0,2%. E nesse período, a indústria extrativa cresceu mais de 11%, enquanto a indústria de transformação cresceu 1,9%. Então, aí que está o X da questão. Realmente as taxas de juros, elas sufocam a produção industrial. E a gente vê, na indústria extrativa, a gente tem o quê? Petróleo, gás e minério, né? E ela bombando. É a exportação. Me ajuda a entender, Rita, outro dado que foi divulgado hoje mais cedo foi o payroll. E esse deixou um ponto de interrogação gigante na cabeça do mercado. Mês passado, no mês de janeiro, a gente teve um payroll muito forte. Agora um payroll muito fraco. O que esses dados trazem para a leitura de mercado de trabalho nos Estados Unidos? Aí que está o grande problema, porque o Banco Central americano, os bancos centrais das economias desenvolvidas, eles têm duas metas, né, que é conter a inflação, mas também preservar o nível de emprego. Então, com esse payroll fraco, que estava todo mundo esperando até na média, uma geração de 55 mil novos postos de trabalho. Aí vem um corte de 92 mil. O Donald Trump, hoje eu não sei se ele vai preocupar mais com o payroll do que com a guerra, porque o grande lance dele é a questão dos juros. E aí você tem um payroll fraco que falaria, Banco Central, pelo amor de Deus, corta os juros, porque o mercado de trabalho está fraco. Mas aí você tem petróleo a $91, como é que você vira para o Banco Central com uma perspectiva aí de uma inflação global e fala corta juros, sendo que a inflação nos Estados Unidos ainda não está na meta pretendida pelo Banco Central. Então, depois do anúncio do payroll, né, e agora as apostas para o corte de juros, elas pularam lá nos Estados Unidos para setembro. Então, realmente, essa guerra mudou a perspectiva em relação a um aquecimento da economia americana, que é o que o Trump quer, mas com corte de juros, que não pode vir agora. Então, realmente, está uma encrenca, mas é uma encrenca global, porque se a gente traz esse cenário também para o Brasil, nós estamos com o mesmo problema. Nós iríamos iniciar o corte de juros na reunião de março. Acredito que o Banco Central pode até cortar, mas se cortar, vai ser 0,25. E já tem gente no mercado achando que, diante das circunstâncias, o Banco Central simplesmente pode falar, olha, as incertezas pioraram muito e vamos manter a taxa Selic. E aí isso, essa guerra com essa escalada do preço do barril de petróleo está realmente esquentando a cabeça dos bancos centrais pelo mundo afora e revertendo aquela política de distensionar, né, a taxa de juros. Estava todo mundo cortando juros. Agora ou para de cortar ou pode até voltar a subir juros. Esse é o panorama. A gente nem começou, Rita, já jogaram água no nosso chope. A gente estava para começar a cortar esses juros aqui no Brasil e aí já vem essa surpresa inflacionária na minha cara.
Pois é, Gabriel. E tem o grande problema, né? A inflação de fevereiro veio acima das expectativas, estamos com pleno emprego. Então, assim, se você somar os fatores aí, a decisão do Banco Central de corte está bem abalada, viu? Vamos continuar atentos. Tem decisão neste março, dia 18 tem reunião do Banco Central. Vamos ver o que dizem os diretores por aqui. Rita Mundim, até uma próxima, minha cara. Boa tarde a você. Boa tarde. Valeu.